Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso treinamento Métricas de Fluxo Foundation mais IA aqui pela Nexa One. São 2 aulas, então são 4 horas de conteúdo, marquei das 7h30 às 9h30, pode ser que a gente passe um pouquinho, eu sei que às vezes fica complicado para uma ou outra pessoa, mas vamos que vamos aí, vamos tentar cumprir dentro do horário, mas sem deixar de passar o que eu acho que vocês precisam saber sobre métricas de fluxo e principalmente sobre inteligência artificial. Fechado? Muito bem. Então, pessoal, esse treinamento ele tá sendo promovido pela Nexa One. A Nexa One é uma empresa, uma startup, na verdade. Em 3 meses, 2 meses e meio, a gente já tem mais de 300 alunos. E o grande foco da atuação da Nexa One são 3 áreas de atuação. Tá? É gestão, agilidade e inteligência artificial. Então, hoje eu vejo a inteligência artificial como sendo um grande conector entre gestão e também entre agilidade. Tá? A Nexa One ela tem 3 pilares. Um pilar de educação, que é o que vocês estão fazendo aqui. Então, treinamentos focados em gestão, agilidade e inteligência artificial. São esses 3 temas que a gente trabalha aqui dentro. E outras 2 vertentes de serviço. Uma vertente que é a AI Office, que é um escritório de inteligência artificial. Né? Muitas organizações, por incrível que pareça, o que elas estão tomando de ação é bloquear o acesso à inteligência artificial, por exemplo, ChatGPT e afins. Embora ChatGPT talvez seja 5% do poder de fato da inteligência artificial, né? Usar o ChatGPT. Mas o fato é que as empresas não estão conseguindo entender como que elas podem se beneficiar da própria inteligência artificial. Então, o AI Office é um escritório para governança de inteligência artificial, de transformação, que eu tenho chamado de transformação de inteligência artificial, e a gente leva uma metodologia para levar a inteligência artificial de uma maneira estruturada, com governança, com segurança de dados, com segurança de informação. Tá? E um terceiro pilar são serviços, é um AI Labs, basicamente, são serviços de inteligência artificial, que aí envolvem projetos de desenvolvimento de software focados no uso da inteligência artificial e gerenciamento de projetos de machine learning. Tá? Então, hoje a gente está trabalhando já com 2 grandes empresas para fazer projetos de predição, basicamente predição de falhas de motor. Tá? Só para vocês saberem, curiosidade, tá? Nexa One vem de Nexus, que é uma conexão importante entre partes de um sistema ou um grupo, é uma visão integrada, é visão sistêmica, e daí vem do cubo. Tá? Eu sempre levei isso de uma maneira, em toda a minha carreira e nos treinamentos também eu costumo fazer isso, sempre buscar uma integração e uma visão sistêmica, eu acredito muito nisso. Eu não acredito que haja alguma bala de prata ou uma única perspectiva capaz de consertar qualquer problema dentro da organização. Então, eu sempre busco uma visão integrada entre áreas e de conhecimento também. E é por isso que a ideia é de combinar gestão, agilidade e inteligência artificial também de uma maneira integrada. Tá? Vocês estão num treinamento que vocês vão receber um certificado de participação desse treinamento, mas ele tem algumas pouquinhas regras que eu queria combinar aqui com vocês, esse momento da regra do jogo agora, tá? Primeiro, você tem que participar ao vivo dessas 2 aulas, de hoje e de amanhã, fechado? Ao longo dessas aulas, eu vou passar 2 palavras-chave para vocês, tá? E elas vão ser reveladas, uma hoje e uma amanhã, em algum horário dessa aula, ok? Com posse dessas 2 palavras, amanhã no final da aula eu vou passar um link para vocês e aí vocês vão ter até 24 horas para emitir o seu certificado com base nessas 2 palavras-chave. Tá bom? O link para a emissão do certificado eu mando para vocês no final da aula. Prestem bastante atenção aqui, porque senão depois no chat vocês vão ficar me perguntando como é que funciona a emissão do certificado? Como é que funciona a emissão do certificado? Eu vou responder, tá? Mas se ficar aí na cabeça de vocês, já é mais rápido. Acesso ao material do treinamento. Será enviado após a conclusão do treinamento. Tudo que vocês virem aqui, vocês vão ter acesso. Fiquem tranquilos, tá? Então, esses slides aqui, qualquer material de apoio que vocês tiverem também, eu vou passar, ou qualquer coisa que eu apresentar aqui, eu vou passar para vocês também. Só que eu vou passar somente lá no grupo do WhatsApp, tá?
é complicado, o link não funciona, não deixa fazer o download, você não recebeu o e-mail, foi para o spam, aquele negócio todo. Então, se você quiser, se você ainda não estiver no grupo do WhatsApp silencioso desse treinamento, entra aqui, digita esse endereço aqui, depois eu posso passar no chat também, ou a mais fácil ainda, lê esse QR Code que está aí e entra lá no grupo do WhatsApp. Tá? Eu vou liberar esse material 24 horas após o término. Então vocês vão receber o material na quinta-feira pela manhã, provavelmente. Fechado? Aí eu empacoto bonitinho o material, deixo tudo legalzinho e mando lá para vocês. Tá? Muito bem. Como é que vai funcionar aqui? O que a gente vai ver de conteúdo para cá? A gente vai ter duas aulas então. Tá? A primeira aula eu vou explicar um pouquinho mais detalhe e a segunda é o que a gente vai fazer amanhã, mais uso intensivo do ChatGPT para fazer algumas análises e vou ensinar vocês a fazerem as análises, tá? Pessoal, isso aqui não é um curso, né? Não é um treinamento de inteligência artificial. É um treinamento de métricas de fluxo, a qual a gente vai aplicar inteligência artificial para nos ajudar a fazer o nosso trabalho. Ok? Então, é o que eu gosto muito de trabalhar com o uso da inteligência artificial aplicado. Porque aquele lance de ficar fazendo promptzinho no ChatGPT, aprender a fazer prompt, é legalzinho e tal, ajuda, né? Mata a curiosidade, mas de coisa prática mesmo no dia a dia, se não tiver uma aplicação prática, se não tiver um problema que aquele prompt nos ajuda a resolver, ele fica meio perdido ali na linha do tempo, né? Então a gente vai fazer o seguinte. Na aula de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre como que as métricas podem nos ajudar. Eu gosto de colocar isso na perspectiva de cada um de vocês, como líderes ou como aspirantes a líderes. Há várias perspectivas que a gente pode analisar do benefício de utilizar métricas, mas eu acho que é importante que vocês saibam os benefícios que isso pode trazer para você como profissional. Tá? Então, o que eu ganho aprendendo a utilizar métricas? Bom, se a gente está falando de métricas de fluxo, antes de até entender o que é métrica de fluxo, a gente tem que entender o que é o fluxo e o impacto econômico das filas. Então a gente vai passar um pouquinho, vou fazer um exercício aqui com vocês para entender exatamente fluxo, porque ainda tem muita confusão e muita dúvida em relação a isso. Né? Esse trabalho de gestão de fluxo é um trabalho muito disseminado através do método Kanban, e muita gente ainda tem dúvidas se isso, em quais contextos isso cabe, né? Se eu utilizo algum outro tipo de método, framework, ou que seja no meu ambiente de trabalho, se isso faz sentido para mim ou não, se eu trabalho, se isso só serve para desenvolvimento de software ou para qualquer outro tipo de trabalho de gestão de conhecimento, e por que isso importa? Então a gente vai fazer um mergulho rápido e profundo aqui na gestão de fluxo e no impacto econômico das filas. Rapidamente, a gente vai visualizar, vou mostrar por que visualizar o trabalho é a parte mais fundamental de quando você está trabalhando com métricas. Okay? E aqui vocês vão entender a sequência que eu uso para fazer análise dessas métricas, a lógica que eu uso para entender, para colocar as métricas no lugar certo. O que eu estou entendendo aqui, pessoal? Até pela pesquisa que eu fiz lá dentro dos grupos e mandei lá para vocês e alguns responderam. Alguns não, vários. Obrigado, inclusive, por isso. Tá? Muitos de vocês já têm um conhecimento, a gente está lá assim, ó, um pouquinho mais de um terço iniciante em métricas de fluxo, só métricas de fluxo, tá? Uns 50%, 60%, 50% intermediário, e tem ali, acho que uns 20%, 18% que colocaram que tem um conhecimento avançado e 1%, 2% com um conhecimento mais expert em métricas de fluxo. Então, eu estou entendendo que muitos de vocês vieram para cá não apenas para entender a métrica, mas colocá-la no lugar dela. Como é que eu faço para efetivamente inserir isso no meu dia a dia? Como que eu pego algo? Porque beleza, se eu falar para você em lead time, a métrica de lead time, se você der um Google, você vai aprender básico sobre o lead time, sobre uma análise de lead time.
Mas a grande questão é como é que eu insiro isso no dia a dia? Como é que eu levo, como é que eu analiso isso? Né? Qual é a lógica que eu devo observar o meu trabalho e colocar isso na perspectiva do meu trabalho? Isso tem muito a ver com essa parte de visualização do trabalho. E aí eu vou dividir o trabalho que vocês fazem em 3 blocos. Cada bloco eu vou mostrar para vocês que existe um objetivo diferente, não importa o que você faz, tudo que você faz tem 3 blocos, 3 partes. Tá? E as métricas elas vão se encaixar dentro dessas 3 partes. Quando você começa a pensar dessa forma, faz muito mais sentido, inclusive, a métrica e como que essa métrica pode te ajudar no dia a dia. Fechado? A gente vai passar também sobre, obviamente, as métricas dos fluxos mais... As métricas de fluxo mais úteis para o seu time de serviço. Eu vou fazer um overview sobre essas métricas. E aqui tem algumas incompreensões do que é uma métrica, do que é uma análise da métrica, okay? E do que é um gráfico. Então, existem, na verdade, poucas métricas, mas existem muitas variações dessa métrica. Compreender isso também faz com que você consiga assimilar melhor. Você não tem uma infinidade muito grande de métricas de fluxo. Você tem, são variações de uma mesma métrica que vão te dizer coisas diferentes dependendo do seu momento. E aí entender em qual momento, qual desses 3 momentos você está, vai te ajudar melhor a decidir qual métrica ou qual variação que você precisa com qual objetivo que você quer para analisar aquela métrica, tá? Vou mostrar para vocês um método para gestão com métricas de fluxo. Isso também é um negócio legal, porque trabalhar com métricas não é só entender a métrica, ok? Mas uma vez que eu entendi a métrica, o que eu faço em termos de como é que eu faço um diagnóstico usando métricas? Eu tenho que fazer diagnóstico, mas não é só diagnóstico. Como é que eu soluciono um problema que eu identifiquei a partir de uma métrica? Faz sentido? Como é que eu engajo as pessoas para que elas queiram usar métricas no dia a dia? Ou vai me dizer, os bonitão aí, que a equipe de vocês adora métrica, que você fala em métrica, tá todo mundo querendo usar métrica. Tá todo mundo preenchendo os dados bonitinho para vocês lá no Gira. Vocês não precisam fazer nada, que sai tudo certinho. Ah, para com isso, né? O pessoal precisa se engajar, beleza? Então, eu preciso ter uma forma de engajar esse povo também. Tá? E eu preciso ter um método para melhorar, para agir. Como é que eu melhoro? Como é que eu conduzo essas mudanças? Quem aí que acha que a sua empresa precisa mudar? Levanta a mão. Deixa eu ver. Todo mundo, né? Quem aí quer mudar? Aquela historinha, né? Vocês querem mudar até a hora que vocês conseguirem, até a hora que aquela mudança, vocês encararem aquela mudança como sendo uma oportunidade. Porque o seu Flávio que levantou a mão ali mais rápido, as duas, querendo mudar, se ele identificar que a mudança pode ser uma ameaça para ele, ok? Ele vai ter a resistência à mudança da mesma forma como todo mundo, como eu tenho, como o Everton tem, como o Rodrigo tem, Então, um negócio interessante disso é que qualquer mudança que você faça, pessoal, a primeira análise que todos nós fizemos é: essa mudança é uma ameaça ou uma oportunidade para mim? É tão simples quanto isso. Pode ter 300 mil teorias por detrás disso. Mas todo evento de mudança, consciente ou inconsciente, a gente faz a seguinte análise: essa mudança aqui é uma oportunidade para mim ou é uma ameaça para mim? Se você encarar como uma oportunidade, o que você faz? Abraça a mudança, certo? Você pula na frente e fala: vem cá, mudança linda, deixa eu te dar um beijo, que você vai ser uma oportunidade para mim. Se você, por qualquer motivo que seja, encarar essa mudança como uma ameaça, o que você faz? Espere. Ok? Então, se você tem problema de gestão de mudança dentro da sua organização, meus queridos e queridas, nada mais é porque as pessoas estão encarando aquilo que vocês estão promovendo como uma ameaça e não como uma oportunidade. E aí tem a ver com algumas características comportamentais, sociológicas, emocionais, que todos nós temos. Então a gente precisa também aprender a como engajar e levar essas mudanças para essas pessoas. Ok? Então eu vou mostrar isso também aqui, esse método para essa gestão
de métricas de fluxo, tá? E por fim, um processo para geração e análise de métricas de fluxo. Eu vou fazer um zoom. A parte de cima, que o método para gestão com métricas de fluxo é um método maior. Pensa nele como algo maior, tá? Eu vou pegar uma dessas etapas e vou mostrar, vou afunilar ela, que é a etapa basicamente de diagnosticar. Como que eu faço para coletar os dados? Como que eu faço para analisar os dados? Okay? Que tipo de análise que eu posso fazer? Como que eu estruturo a minha análise? De novo, o grande desafio que eu vejo nas métricas não é você entender o que é um gráfico de lead time. E se você não entende o que é um gráfico de lead time, está tudo bem, a gente vai passar por isso nesse treinamento, treinamento de foundation, beleza? Só que uma vez que você entende o que é esse gráfico de lead time, o grande desafio é como é que eu uso isso no dia a dia. Então eu desenvolvi um método para você fazer essa geração e essa análise, como se fosse um passo a passo para você seguir. Tá? Então eu estruturei isso. Então a ideia é que vocês saiam daqui não apenas conhecendo as métricas em si, okay? O essencial, os fundamentos dessas métricas, mas tendo já um caminho para vocês adotarem isso no dia a dia. Vamos lá. A aula 2 vai ser uma aula que a gente vai ter mais análises. Só que, gente, assim, aqui não tem hackzinho, não é uma aula para passar hackzinho, não é uma aula para prometer que vocês vão ficar, que vocês vão sair daqui os maiores especialistas em métricas do mundo, que vocês vão resolver a vida e tudo mais, tá? A ideia aqui é que você crie uma base sólida para depois até conseguir evoluir, caminhar, eventualmente até sozinhos, tá? Então, seria muito mais legal, seria uma aula muito mais legal de eu chegar já mostrando, abrir o ChatGPT, começar a mostrar algumas análises, mostrar alguns gráficos, vocês saíram fazendo, beleza. Só que eu não iria criar uma capacidade em vocês mais analítica, percebe? Então, essa criação dessa capacidade mais analítica, a gente vai fazer na aula 1, o que vai facilitar e muito para depois vocês fazerem as próprias análises. Já treinei muita gente com métricas, tá? Muita gente mesmo. Já fiz mais de 12 turmas, 13 turmas, eu acho que deve ter mais de 1.200, 1.300 profissionais só nesse treinamento aqui. E uma boa parte eu percebo que eles têm dificuldade em fazer as análises, não porque eles não entenderam a métrica em si, mas eles não entenderam o que está por detrás da métrica. Eles não conseguem ler nas entrelinhas os fundamentos daquilo. O que aquilo significa em termos de operação no dia a dia, em termos técnicos do dia a dia. Tá? Então, essa aula 1 vai ser para criar essa base e amanhã a gente vai explorar um pouco mais essas análises aqui. Não que a gente não vai fazer análise hoje, mas o foco vai ser voltado um pouco mais de análise amanhã e aí eu vou explodir essa aula, ela está numa caixinha preta, eu vou explodir essa aula amanhã para vocês. Tá bom? Muito bem. Por que eu preciso, então, de métricas? Como eu comentei, eu gerenciei projetos e equipes por muito tempo na minha carreira. 2019, 2020 foi a pandemia, né? Aí a fatídica pandemia parou tudo, parou um monte de consultoria e tudo mais, e eu me dediquei muito mais à questão de treinamento. E aí sempre tem aquele negócio de uma zona de conforto, que às vezes a gente fica na zona de conforto, sabe? Pô, eu viajava toda semana, eu passava basicamente só final de semana em casa, às vezes eu ficava 2 semanas fora viajando, fazendo consultoria, lidando com o projeto. Aí chegou a pandemia, parou tudo, treinamento, pô, legal, muito mais tempo em casa, muito mais qualidade de vida, aquele negócio todo. Então, foram basicamente 2, 3 anos que eu me afastei um pouquinho da operação de projetos em si, alguma consultoria que eu vou acolá. Mas fiz isso muito tempo e voltei agora fazendo projetos de inteligência artificial. Pessoal, sempre quando eu lidero um projeto e uma equipe, da minha perspectiva, do meu ponto de vista dentro das organizações, eu sempre tenho preocupação em responder 4 perguntas. Sempre 4 perguntas. A primeira pergunta que eu, como profissional, que estou ali gerenciando essa equipe, esse projeto, tenho, é a seguinte: como que eu evidencio os resultados das mudanças que eu estou propondo? Essas mudanças foram positivas e devem ser reforçadas, ou essas mudanças foram de aprendizado, né? Não deram certo e elas devem ser evitadas?
Quem aí trabalha que nem, ou já teve aquele sentimento assim de trabalhar igual um doido, fazer o máximo, e aí quando chega o teu diretor, o teu gerente, o teu líder, e você começa a conversar, e o cara fala, isso aí não mudou nada, isso aí não melhorou, e não sei o quê, e você tem dificuldade em mostrar o trabalho que foi feito. E aí você se sente, tem aquele sentimento assim de dizer, poxa, trabalhei que nem um doido, mas ninguém vê o valor naquilo que eu trabalhei. Alguém já teve isso? Pessoal, como profissional, é uma preocupação que vocês devem ter. Tão importante quanto executar é comunicar aquilo que você faz, é mostrar, evidenciar. Okay? Porque falar todo mundo fala, certo? E uma outra coisa que eu aprendi nesse tempo todo, nesses, sei lá, 15, 20 anos lidando com projetos, com equipes, é que a língua da média e alta direção é número. É a língua principal que eles falam. Ah, mas é igual você vê aqueles cases que o pessoal apresenta às vezes, já tem melhorado isso, né? Ou mesmo pesquisa que é feito, aí benefícios gerados. Ah, um ambiente melhor de trabalho. O sentimento é que melhorou. Não cola, entendeu? Infelizmente, ou felizmente, ou infelizmente, a regra do jogo é essa. Então, eu preciso estar o tempo inteiro entendendo como é que eu vou evidenciar os resultados que eu tive. Então, essa é uma pergunta que eu sempre me faço. Segunda pergunta, como que eu posso provar, entre aspas, ao cliente ou de diretoria que as coisas têm melhorado e que, por exemplo, a produtividade tem subido, que a qualidade tem melhorado e que isso não seja só no blá blá blá, mas que eu mostre efetivamente a coisa acontecendo, tá? Mas em 2019 eu estava num projeto de consultoria de uma empresa de desenvolvimento de software. Estava 1 ano e meio, 2 anos trabalhando, e aí o diretor teve sei lá, não acordou legal e tal, e aí ele estava reclamando que a consultoria não estava dando resultado e tudo mais. Legal, vamos sentar para observar, para olhar as coisas. 2 números que eu mostrei que destruíram toda aquela narrativa dele, tá? A primeira, nos 4 anos antes da consultoria, eles tinham conseguido entregar um projeto por ano. Okay? 1 ano e meio após, 2 anos na verdade, após a consultoria, eles tinham entregado 4 projetos em cada ano. Então tinham aumentado drasticamente a produtividade. Números. Okay? Bugs em produção, problemas em produção. Tinham na casa de 400 bugs por mês. Okay? E naquele momento da apresentação era uma média de 45, uma queda, sei lá, de 90% dos bugs. Então a gente tem que evidenciar isso. Como é que eu evidencio isso? Como é que eu provo isso? Métricas. Tá? Eu me torno um profissional melhor quando eu faço isso. Eu me torno um profissional mais resiliente, um profissional mais pragmático. Terceira pergunta. Como que eu posso entender melhor o ambiente e propor ações que realmente geram os maiores resultados possíveis? Pessoal, alguém aí tem pouca coisa para fazer no dia a dia? Vocês conseguem enxergar poucas melhorias no ambiente de trabalho que vocês têm? Não, né? Certamente quando você olha, você vê muita coisa que você poderia fazer. Possivelmente mais coisas que você tem capacidade de atuar. Mais melhorias que você gostaria de promover do que capacidade efetivamente de realizar. Essa capacidade pode ser o teu tempo, pode ser o dinheiro, pode ser a capacidade das pessoas em absorverem aquela mudança. A gente precisa, então, ter tiros mais certeiros, sabe? De tudo aquilo que eu acho que precisa mudar, aonde é o ponto principal da mudança? Aonde que é o maior ponto de alavancagem? Como é que eu analiso isso? De novo, vem as métricas para me ajudar a identificar onde estão os pontos de maior alavancagem. Aonde eu preciso me preocupar para fazer as melhorias. Às vezes as pessoas fazem as melhorias naquilo que elas se sentem mais confortáveis, não aonde que é mais fácil, ou não aonde que é preciso ser feito. Quando você chega numa equipe, num projeto e tudo mais, e o líder ele tem um background, sei lá, mais técnico, é bem provável que a parte técnica esteja rodando muito melhor do que uma parte de gestão, por exemplo, de acompanhamento e tudo mais. Se esse líder tem uma capacidade mais gerencial,
é bem provável que essa parte gerencial esteja melhor e a parte técnica esteja toda ferrada, cagada. Porque a gente tem a tendência natural de fazer, de ir pelo caminho mais fácil para a gente, que a gente se sente mais confortável. Não necessariamente esse é o caminho de um ponto de maior alavancagem. Eu tenho que ter uma forma de observar o meu sistema de trabalho, o meu ambiente de trabalho e ir lá e fazer uma operação mais precisa possível. Okay? É aqui que eu preciso mexer. E aí vem de novo as métricas para nos ajudar com isso. E por fim, eu sei que vocês não têm problemas com isso, mas é como errar menos nas estimativas e prazos dados. Todo mundo aí, eu acho que já teve aquele projeto que era para agosto, né? Agosto de Deus, certo? Que era para ficar pronto em março. Só que é março do ano que vem. Você só esqueceu de falar qual que é o ano, né? Mudou, não é 2024, 2025. E aí, perceba a forma como eu escrevi aqui. Como errar menos. O que eu acredito? Eu acredito. Eu acredito que toda estimativa ela é errada por natureza. Senão não seria estimativa, certo? Então o seu trabalho não é o trabalho, o teu olhar não é como que eu acerto a estimativa. É como que eu erro menos. Como que eu diminuo a minha margem de erro. Faz sentido? Porque errado ela vai estar. Aí, de novo, o que esses 4 pontos têm em comum? Métricas. Quando eu consigo adotar esse tipo de técnica de gestão, eu me torno um profissional mais pragmático. Um profissional que consegue, acho que acaba se tornando até mais maduro, tá? Muito mais convincente. Essa que é a verdade. Um profissional que passa, talvez a palavra que eu esteja buscando aqui é um profissional que transmite mais confiança. É muito diferente eu chegar aqui para a Silvana e dizer, Silvana, eu acho que a gente precisa contratar mais 2 pessoas. Aí o diretor, aí a Silvana, eu falei isso para a Silvana, e a Silvana é minha diretora, ela fala para mim, Kelvin, eu acho que não. Você não tem aí 50 pessoas na tua equipe? Quem já não ouviu essa? Pô, você tem aí 50 pessoas aí, por que você está querendo mais um? Faz com o que tem. Aí a Silvana acha que não precisa, eu acho que precisa, e aí, como é que a gente fica? Agora, se eu chego lá para a Silvana e falo, Silvana, isso aqui é a nossa taxa de entrada de demandas num histórico de 6 meses. Dentro desses 6 meses, a gente teve um aumento de 25% dessa demanda. Nesse mesmo período, a gente conseguiu aumentar a nossa taxa de vazão em 15%. Então a gente entregava 10, agora a gente entrega 11,5, 12. O nosso lead time diminuiu assim. A nossa qualidade, ela ficou estável, não melhorou nem piorou. Okay? Só que a nossa fila de trabalho, ela está aumentando mês a mês. Então não é uma questão, Silvana, aqui de simplesmente querer aumentar a produtividade, porque a gente já tem ganho de produtividade, é porque realmente a demanda aumentou e a gente tem mais demanda para fazer. Se a gente contratar mais 2 profissionais aqui, a gente consegue diminuir isso aqui do nosso backlog, consegue fazer isso aqui, isso vai gerar esse custo e vai gerar essa receita. Qual das 2 abordagens é uma abordagem que demonstra mais confiança? Faz sentido? E tudo isso que eu exemplifiquei aqui é possível fazer através das métricas de fluxo. Tá? Só a título de exemplo, gerando alguns insights aqui para a gente, de como que as métricas podem nos ajudar a fazer essas leituras. Tá? Isso aqui a gente vai aprender, isso aqui é um gráfico de dispersão de lead time. Cada bolinha dessa, se você já conhece, ótimo, se você não conhece, não tem problema, a gente vai passar por todo essa explicação. Tá? Cada bolinha dessa é uma demanda que foi entregue, basicamente isso. Tá? Aqui na esquerda estão as demandas mais antigas e aqui na direita estão as demandas mais novas, ok? Então você percebe aqui pela data, essa data aqui é lá do mês 1/2 de 2022, aqui é 1/8 de 2022, então tem 6 meses basicamente de dados aqui. Quanto mais para cima a bolinha está, mais tempo esse item demorou para ficar pronto. Item aqui entenda como um erro, uma história de usuário,
um épico, a granularidade, nesse momento aqui, ela tão pouco importa. Qual foi a primeira coisa que vem à cabeça de vocês quando vocês olham isso aqui? Que tipo de insight que vocês podem tirar assim? Primeira coisa, vai. Oi? Tá bagunçado. Tá bagunçado. Alguns outliers aqui, hein? Tá bagunçado. A Érica já usou um termo que na consultoria dá para cobrar mais caro, né? Em inglês, outlier, né? Não, a gente faz isso, né, Érica, para cobrar um pouquinho mais caro. Outlier não é. Né? A gente acaba, tem uns pontos aqui, né? Fora da curva, né? Mais o quê? Mais o quê? Com o tempo a dispersão vai diminuindo, né? Boa, Flávio. Olha só, que interessante isso que ele fez. Olha só. Aqui, ó, houve uma mudança. Alguma coisa aconteceu aqui. Vocês percebem que melhorou? Esse quadrante aqui, ele está mais disperso do que esse segundo aqui, ó. Olha a diferença. Eles conseguiram reduzir a variabilidade aqui, né? Isso. Alguma mudança aconteceu. Melhoria, né? Alguma mudança, houve uma mudança positiva aqui, ó. Lembra que eu comentei como é que eu evidencio as mudanças e como é que eu percebo se está dando certo ou não? Ok? Houve alguma mudança ali entre o mês 4 e o mês 5 que foi feita, a gente não sabe qual, mas que melhorou alguma coisa. Ok? Mas um outro insight, ó. Lembra que eu comentei de a gente procurar as coisas certas para serem feitas? Aonde que eu preciso focar? Olhando essa parte mais da direita, da parte da direita do verde para frente. Se você fosse o líder dessa equipe, o que você faria aqui? Por onde que você começaria a olhar para tentar melhorar alguma coisa que ainda está bagunçado? Alguém usou o termo bagunçado. Gostei disso aí, tá? Tá bagunçado, né? A gente vê que tem muita coisa girando, ou seja, uma variabilidade alta. Por onde que você começaria, hein? Ó, então, concordo com a maior parte de vocês aqui, ó. Essa parte daqui, eu começaria observando por que esses itens estão ainda acima. Lembra quando eu falei, quanto mais acima, mais tempo eles demoraram. Se a gente olhar numa escala de tempo, a gente está falando aqui de itens que demoraram, sei lá, um dia, né? Zero. Até itens que demoraram 180 dias aqui. Ok? Então teve itens aqui de 180, esse azulzinho aqui em cima que eu estou marcando aqui, 182 dias ele levou. Mas isso é coisa do passado, né? A coisa nova aqui, por que estes itens aqui, ó, ainda estão levando, sei lá, de 50 a 80 dias? O que eles têm dentro deles? Como que eu posso começar a estudar eles para identificar os problemas que estão ali? Ok? Então eu começo a criar, através de métricas e gráficos, eu começo a criar mecanismos que me ajudam a focar o meu trabalho. Aonde que eu vou colocar o meu foco. Então se eu tivesse apenas esse gráfico, e a gente está olhando só um gráfico, tirando insights apenas de um gráfico, normalmente a gente usa mais métricas combinadas para identificar, perfeito? Então a gente está em uma única perspectiva aqui. Certamente eu ia me perguntar, por que esses itens levaram todo esse tempo aqui? E aí já uma dica de engajamento para vocês, para as pessoas. Alguém pegou a forma como eu falei a frase? Alguém pegou a sutileza do que eu usei? É engajamento. Não, antes disso. Porque os itens levaram. Vou, Everton. Porque se eu chegar lá para o time do Everton e dizer, Everton, por que o teu time levou tudo isso aqui? Por que o teu time está levando 50 dias para fazer um item? O que vai acontecer quando eu faço uma pergunta dessa para alguém? Bloqueio. Cara, vocês já assistiram Matrix, possivelmente, certo? Não tem o sentinela que desvia das balas? Bicho, vai ser o bando de sentinela que vocês estão formando ali. Não adianta quantas balas vocês retirarem. O sentinela vai conseguir desviar. Mais liso do que jundiá ensaboado. Vocês conhecem aquele peixe jundiá que dá nas lagoas, água doce? Putz, é liso aquele peixe. Pensa nele e bota um sabãozinho ao redor. Aí você tenta pegar ele. Beleza? É isso que os caras fazem. E é muito difícil para você conseguir cercar
algo, alguma situação, quando a outra pessoa está querendo se desviar. Okay? Ela sempre vai ter uma desculpa na ponta da língua. Ela sempre vai ter uma dificuldade, ela sempre vai ter um problema. Ah, não, mas isso aconteceu porque era legado. Ah, porque isso aconteceu porque o cara me entregou na última hora. Isso aqui me entregou porque era complexo. Isso aqui me entregou, isso aqui era problema porque eu pedi para você, Everton, trazer aquele negócio, você não trouxe, aí ferrou. O cara sempre vai ter uma desculpa. Vocês já tiveram esse tipo de experiência, certo? Você diz, pelo amor de Deus, parece que eu não consigo gerenciar esse cara ou essa equipe e tal, porque... Ok? Então eu usei o porquê que este item levou. Simples assim. É simples, mas é muito poderoso. Por que este item levou? Ah, esse item aqui levou porque ele está muito grande. Esse item aqui levou porque ele demorou muito tempo para ser aprovado. Esse item, você percebe? Eu tiro a culpa, o sentimento de culpa. Então, vai muito mais fácil. Tá? Agora, uma outra situação aqui. Ó. Aqui, a gente vai explorar isso um pouco mais à frente, mas isso aqui são os percentis que me dão uma indicação do quão varia o meu processo de trabalho, tá? Então, os percentis, eles basicamente, quando eu estou vendo um percentil aqui de 85%, ele me indica assim, basicamente que 85% das coisas que uma equipe faz está dessa linha para baixo. Se eu pego essa linha de 85% e eu vejo aqui um número lá, sei lá, próximo talvez de 50%, isso me indica que 85% do que essa equipe faz, do que esse serviço aqui gera, tá? Ele leva até 50 dias. Ou uma outra forma de falar, 50 dias ou menos. Ok? Então, você pode dizer assim, nossa, habemos previsibilidade. Olha como eu sou previsível agora. Com um único gráfico eu consegui ser previsível. Olha que lindo. Eu sei que 85% das coisas que essa equipe faz, ela faz em até 50 dias. Então, se eu quiser dar um prazo lá para a Érica, sem ter medo de errar ou com baixo nível de risco, qual que é o prazo que eu vou dar para a Érica? 50 dias. E eu vou ter 85% de confiança em atingir isso. Os meus dados históricos estão mostrando isso. Lindo, certo? Só que, eu estou falando de 0 a 50 dias, de uma demanda, de um item, sério. Não rola, entendeu? Então, por mais que você consegue descobrir esses intervalos, alguns intervalos são mais confiáveis do que outros. Então aqui a gente pode dizer, ó, deixa eu limpar a marcação aqui para ficar mais claro para vocês, ó, aqui no cantinho, né, que a gente tem uma baixa previsibilidade. As estimativas irão falhar muito. Eu já consigo ter esse insight. Não importa se você usa Store Point, se você usa Use Case Point, se você usa Function Point, se você usa... chute, se você usa mãe de Ana de Iemanjá, não importa. Olhando isso aqui, eu já sei que a equipe está ferrada com a estimativa. Ok? Porque está variando muito. Então não adianta eu lutar contra, não adianta... Lembra que também eu comentei com você, ó, usa métrica para você começar a direcionar para onde que vai o seu trabalho. Digamos que o seu chefe chega para você e diz assim... seu líder, né? Porque não pode já chefe, não é mais legal usar o termo, né? Então, líder. Seu líder chega lá para você e fala assim, ó, você precisa melhorar, a gente está errando muito na estimativa, nós precisamos melhorar as estimativas. E aí você sai tentando melhorar a estimativa. Não, vamos mudar, vamos fazer um treinamento de Function Point, vamos fazer um treinamento de Store Point, vamos dar um treinamento de Delphi, vamos fazer um PERT, não sei o quê. Com esse tipo de ambiente aqui, nada disso vai funcionar, pessoal. O erro da estimativa vai ser só um reflexo disso aqui, dessa alta variabilidade. Como é que você melhora a tua estimativa? Reduzindo a tua variabilidade. Fazendo esse P85 aqui ser mais baixo. Ter uma concentração maior desses itens numa escala menor. Faz sentido? Que eles não variem tanto. Ok? Então, isso te ajuda, estou falando de um gráfico, de uma análise rápida, já dá indícios aqui do que você precisa começar a priorizar no seu trabalho. Nesse caso aqui, em concreto, pessoal, eu diria para vocês, eu não me preocuparia ainda em entender o tempo individual de cada item, por exemplo,
eu iria me preocupar em como é que eu diminuo um pouco dessa variabilidade aqui. Aonde estão as causas dessa variabilidade para conseguir ter uma eficiência melhor de fluxo. Tá? Mas enfim, vamos outro exemplo aqui. Fala aí, Flávio. Então, a limitação, o tamanho da sprint que você faz, se você trabalhar com o Scrum, Flávio, em teoria ela seria o teu tamanho, o teu limite máximo do teu tempo de ciclo. Se você concluir todos os itens dentro da sprint, nunca vai ter um item acima de 15 dias de tempo de ciclo. Pelo menos de lead time, não de custom lead time, mas de lead time. Perfeito? O que acontece é os transbordos, que são muito comuns. E não há o problema especificamente de ter transbordo, eu não vejo isso como um problema. O problema é você não gerenciar isso. Normalmente nas equipes que eu trabalho com, que tem o Scrum, de 30% a 40% dos itens tem um lead time muito maior do que o tempo da sprint. Por quê? Ele transborda, daí ele volta para o backlog, daí ninguém gerencia, daí bota de novo, e aí ele fica lá girando, vai de uma sprint para outra e tal, não sei o quê. Ok? Aí entra no meio da sprint, entra outros itens, aí alguns não ficam prontos, vão para outra sprint também. E aí quando você começa a observar do ponto de vista do lead time, você percebe que o lead time dos itens é muito maior do que a tua sprint de 15 dias. Sim. Percebe? Então gerenciar isso é bacana. Eu vou mostrar isso para vocês como é que faz amanhã, provavelmente. Tá? Eu já sabia que isso ia vir em algum tipo de pergunta relativa a isso, eu vou mostrar para vocês um pouco amanhã. Tá? Fala, Júlio. Obrigado. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, professor. Quando a gente define uma metodologia, né? Igual você falou aí do transbordo, é só uma dúvida mesmo. Eu sou gerente de projetos, eu trabalho com isso há muito tempo. A questão é essa, como a gente faz um planejamento, independente da métrica que a gente usa, a gente tem que respeitar a governança da métrica, o objetivo da métrica. Esse negócio de transbordar, se você não é errado, só que ele vai gerar totalmente um impacto no meu planejamento, na minha métrica, na próxima sessão, no próximo trabalho. Como é que lidar com isso? Como é que você lida com isso de uma forma bastante objetiva e pragmática? Compreende qual é o comportamento do teu sistema de trabalho. O que as pessoas fazem é não compreenderem esse comportamento. Elas não criam mecanismos para esse tipo de visualização, percebe? Então as coisas vão transbordando de uma sprint para outra, por exemplo, e ninguém observa isso do ponto de vista de tempo de entrega daquele item. Mas simplesmente qual é o percentual de planejado e concluído da sprint. Só que isso é uma métrica muito fraca. Porque o teu cliente ele não está interessado em qual é o teu percentual de planejamento versus realizado da sprint. O teu cliente está interessado em quando que você começa a trabalhar e quando que você prometeu me entregar. E quando que efetivamente você me entrega. Então, você precisa ter métricas que te mostrem a vida além da sprint. Eu não vejo problema nenhum em você utilizar sprint. Eu não sou o cara que vai vir aqui e vai cagar regra para você matar a sprint. Pelo contrário, eu acho que ela ajuda muito e traz muita estabilidade, principalmente para ambientes muito imaturos. Então é um bom começo. O problema é quando você não consegue ver as coisas além da sprint. Então, dica, observe o comportamento do teu sistema de trabalho através de métricas, e quando você for projetar uma entrega, você deve considerar esse comportamento passado na sua estimativa para ser mais assertivo. De algum modo, eu vou ajudar vocês a fazerem isso ao longo também desses 2 dias, tá? A gente vai passar por isso aí também, tá? Legal. Olha só, vê se vocês já passaram por essa situação aqui, ó. Precisamos tomar uma decisão, tá? Eu vou colocar um pouquinho maior aqui. Uma equipe de desenvolvimento de software está trabalhando em um projeto crítico com prazos apertados. Ah, vá, sério? Mentira que isso acontece. Eles estão prestes a iniciar o desenvolvimento de uma nova funcionalidade que promete trazer um grande valor para o cliente. No entanto, há uma divisão dentro da equipe. Ah, vá? Alguns membros acreditam que devem focar todos os esforços nesta funcionalidade, enquanto outros argumentam que a equipe deveria primeiro se concentrar em resolver defeitos críticos. Alguém já viu alguma situação parecida? Esses defeitos críticos reportados por clientes.
os quais estão afetando a experiência do usuário atualmente. A equipe está sem certeza sobre qual o caminho seguir. Eles precisam tomar uma decisão que não só maximize o valor entregue ao cliente, mas também garanta a estabilidade e a qualidade do produto existente. Alguém já passou por alguma situação parecida do que essa daqui? O William está dizendo, pô, vivendo essa situação aqui. O famoso dilema, né? Faço uma coisa nova, né? Coloco trilhos novos para o trem passar, ou vou lá arrumar os dormentes antigos que estão podres e que daqui a pouco o trem vai descarrilhar lá atrás se eu não for lá arrumar. Certo? Como é que eu saio dessa enrascada aqui, pessoal? Como é que eu saio, hein? Se eu simplesmente tiver isso aqui para tomar essa decisão. Não tem jeito, né? Como é que eu vou? Ou eu vou por algum tipo de critério, algum tipo de filosofia, que pode estar certo, pode ser o melhor, pode não ser o melhor, ou eu preciso de dados para me apoiar nisso. Só como a título de exemplo aqui. Eu deveria, pelo menos, extrair algumas informações importantes. Por exemplo, falou-se em defeitos críticos, mas quantos defeitos críticos? Qual é o lead time? Lead time aqui, para simplificar, a gente vai falar mais à frente, lead time é o tempo de entrega de um item. É o tempo que um item demora para ficar pronto. Então, qual é o lead time típico de uma nova funcionalidade? Ou seja, se a gente voltar aqui, ó, no P85, normalmente a gente usa o 85 como sendo um número mágico para a gente percebe que dessa amostra aqui, o nosso P85 são 50 dias. Então, quase que eu dissesse assim, olha, qual que é o meu lead time de desenvolvimento de uma feature? 50 dias. Se eu começar a trabalhar nela hoje, em 50 dias eu entrego. Ok? Ah, mas eu uso o Scrum, como apareceu, o nosso Scrum é de 15 dias. Então isso não faz sentido. Faz, porque você tem transbordo, você tem coisa que você começa, coisa que não termina, coisa que para no meio. E eu te garanto que se você for olhar essa métrica, você vai ver que tem muito mais coisa que você imagina aí no meio. Tá? Então, lead time da feature. Qual é o lead time do defeito? Porque isso é diferente, são características diferentes. Ok? Aí, vamos supor que isso fosse assim, ó. Eu tenho 5 defeitos críticos lá para ser feitos, eu tenho um lead time de 45 dias para feature, 3 dias para defeito. Okay? Aí eu começo a pensar o seguinte, isso aqui eu vou dar uma introdução para vocês um pouquinho mais na frente. Eu só quero usar esse exemplo como sendo o que é possível fazer com as métricas e não tentar explicar a métrica nesse momento, tá? O custo do atraso é o quanto que eu perco se eu deixar de entregar algo. Então aqui eu estou falando que eu tenho um potencial de perder 100 mil reais por mês, se eu deixar de entregar essa nova feature. Para defeitos, talvez eu tenha um risco grande de perder um cliente VIP que me paga 45 por mês. Se eu perder esse cliente, eu perco 45 mil. Perfeito? Então isso é o meu custo do atraso, vai. É como se fosse um ROI invertido. Ok? Bom, então, se eu sei o quanto que eu perco, eu sei quanto que é o tempo médio que eu posso... qual é o tempo médio não, mas qual é o percentil, né, de lead time com uma certa confiança ali de que eu demoro para desenvolver esses itens, eu posso criar uma métrica que é o CD3, que eu divido isso, o custo do atraso dividido pelo tempo, e aí a gente vê que para fazer a feature vai gerar um score de 66 e para fazer o defeito é 90. A métrica está me indicando o seguinte, faz o defeito, depois faz a feature. Se é essa a decisão que vai ser tomada, eu não sei. Porque tem outras coisas além das métricas. As métricas não são... ela não vai te dizer exatamente o que é para fazer, mas ela vai te dar um grande apoio para uma tomada de decisão mais consciente. Okay? Obviamente, existem tomadas de decisão que você faz, pessoal, que não tem muito a ver até com a métrica. É muito mais, às vezes, de acreditar... tem análises que são intangíveis, muitas vezes. Eu não sei se eu já contei para vocês, deixa eu aproveitar, levantar e vou contar essa historinha aqui para esticar as pernas, tá? Talvez alguns de vocês já me ouviram contar essa historinha aqui. Volkswagen, 1987, se eu não me engano, tá? Entra um projeto, Volkswagen, 1987, basicamente o período que de abertura do mercado brasileiro. Então começa a vir tecnologia nova e tudo mais. E a Volkswagen, ela resolve lançar um carro chamado Gol GTI.
Alguém lembra desse carro? Alguém já viu esse carro? O Gol GTI, um Gol quadradinho, ok? Que era a sensação e tudo mais. Esse Gol GTI, ele foi projetado para ser um carro que dá prejuízo. Ele foi feita uma edição limitada dele, que eu acho que era em torno de 100, 200, bem poucas, eu não lembro exatamente, mas eram bem poucas unidades, tá? E esse carro, quando ele foi projetado e fabricado, ele era um carro que a Volkswagen estava esperando dar prejuízo. Aí você vai dizer, pô, mas não faz sentido, cara, como é que a Volkswagen faz um negócio desse? Os engenheiros da Volkswagen são os tansos, né? O gerente não deve prestar, porque não é possível, vai fazer um projeto que vai dar prejuízo na ponta do papel. Acho pouco provável que essa característica seja de um engenheiro ou de um gerente que trabalha dentro de uma Volkswagen. Os caras são muito espertos, muito inteligentes, certo? Qual foi o lance então, pessoal? Por que o carro mesmo projetado para dar prejuízo ele foi à frente? Porque o GTI era de injeção, o I é de injeção eletrônica. A Volkswagen lançou o primeiro carro com injeção eletrônica no Brasil. O que era o motivo deles? De poder dizer, assim como eles dizem até hoje, nós somos uma empresa inovadora. Nós tivemos o primeiro carro com injeção eletrônica do país. Ok? Que métrica que vai capturar isso, pessoal? Difícil, né? Que métrica que vai capturar esse valor, esse benefício? Ok? Então, nem tudo se decide através da métrica, mas ela é uma boa base para você tomar as decisões. Fechado? Igual o Peugeot hoje, só no prejuízo. Coitado do Peugeot. Fala, Cristiano. Nesse caso, você podia estimar o valor agregado na empresa ou o valor de venda? Chute. Cara, só chute. Tem coisas que é bonitinho na teoria, até o custo do atraso, que muita gente gosta, eu também gosto, uma boa parte do que tem ali é chute. Por exemplo... Mas para justificar isso, né? Para justificar uma decisão desse tipo. Então, quando estimar, por exemplo, quanto vale um valor de imagem desse, sei lá, talvez possa existir uma consultoria de inovação que você contrate, ela faz um estudo no mercado e vai te dar algum número bom, tá? Pode ser que tenha, beleza? Mas vamos usar no dia a dia, assim, dentro das organizações que não têm acesso a uma consultoria, se ela existir, né? Qualquer valor que você vai colocar ali, ele pode estar mais que errado, ele pode estar completamente errado. Então tem coisas que você não consegue capturar nos números. Você pode achar que você consegue capturar nos números. É igual o retorno de investimento. Retorno de investimento é análogo ao custo do atraso ali. Tem algumas diferenças, mas ele tem um objetivo quase que a mesma coisa, né? Retorno de investimento. Eu vou investir R$1, eu quero retornar 3. Mas, por exemplo, alguém me diz aí, qual que é o retorno de investimento de você corrigir 4 débitos técnicos? Como é que eu calculo esse retorno de investimento? Faz sentido? Quantas pessoas vão deixar de cancelar o contrato porque você melhorou aquela performance? É difícil fazer isso, entendeu? Então tem coisas, tem decisões que você acaba tomando que elas vêm com apoio das métricas, mas tem coisas, né, mas é apoio mesmo, não é uma decisão final baseada naquele número que você está vendo ali. Às vezes é coisa que você vai dizer, cara, eu vou acreditar nesse mercado, o mercado não está legal, mas eu vou acreditar que daqui a 6 meses vai dar uma virada. Porque eu estou prevendo isso, eu estou observando esses sinais aqui, e eu vou investir aqui, vou por esse caminho, enfim. Tá? Como é que as métricas podem me ajudar? Todo esse papo que a gente teve agora, pessoal. Tá? Agora, se ela é métrica de fluxo, e é o nosso foco principal aqui, métrica de fluxo, a pergunta é, o que é fluxo e o que isso tem a ver com essa história toda que a gente está conversando? Rapidamente, como é que eu gosto de explicar fluxo? Pensa numa rodovia, nos carros e na movimentação desses carros. Pessoal, as estradas, as rodovias,
elas são caminhos pavimentados que a gente passa. A rodovia é como se fosse um processo que a gente usa dentro das organizações. E é algo que é estanque, é algo que eu vou lá e eu construo daquela forma. Então eu fui lá e construí uma determinada estrada, construí uma ponte, um túnel e tudo mais. E isso é fixo. É um caminho que eu pavimentei e ele é fixo. Ok? Os carros que estão ali transitando nessa rodovia é o trabalho que flui. Fazendo analogia, é o nosso trabalho lá no dia a dia, é aquilo que a gente tem que fazer. Ok? E a movimentação destes carros ao longo deste processo é fluxo. O que é fluxo, então? Quando vocês ouvirem falar gestão de fluxo, nada mais é do que a gestão do movimento dos itens ao longo de um processo. Ponto. Faz sentido? Então, o fluxo, eu sempre vou precisar ter um processo para ter um fluxo. Não existe fluxo sem processo. Imagina que você não tem rodovia nenhuma para andar com o seu carrinho. Você foi lá e comprou um BYD, um Dolphin elétrico, coisa mais bonitinha. Só que não tem rodovia para você andar. Não vai gerar fluxo, o trabalho não vai andar, o teu carro não vai andar. Beleza? Então sempre eu vou ter que ter um processo para gestão, para gerenciar, para ter um fluxo. Agora, por que cargas d'água eu analisaria ou eu faria a gestão do movimento desses itens, a gestão desse fluxo? Porque conforme eu vou observando a gestão do fluxo, conforme eu vou observando a movimentação desses itens, eu consigo identificar onde as coisas emperram. Pensa no trânsito. Você está lá perto das 6 horas, perto do colégio do seu filho, e começa a ter um gargalo ali, começa a ter muita junção de carro naquele momento. Ok? Quando você observa, então, o fluxo dos carros naquele momento, você diz, puta, aqui tem um ponto de melhoria. Sempre às 6 horas da tarde, dá um gargalo aqui. Ok? Se você identificou esse gargalo, o que você faz? Qual é a forma de solucionar isso, pessoal? Você vai lá e modifica o teu processo. Nesse caso aqui, eu vou colocar um farol, vou colocar uma ponte, um viaduto, duplicar a minha pista, vou fazer uma política, como tem em São Paulo, de rodízio, para reduzir o número de carros nas rodovias, percebe? Então, através do fluxo, a gente consegue identificar melhorias no processo. Okay? Então, eu dependo do meu processo, está rodando, para gerar um fluxo. Através da gestão de fluxo, eu consigo identificar as melhorias para fazer no meu processo e automaticamente ter um fluxo mais suave. Um fluxo, sabe? Um fluxo mais que varie menos. Okay? O que seria um tráfego aqui, uma rodovia, um fluxo suave? Né? Aquele fluxo que você consegue manter uma velocidade média. Você até vai um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar, mas você tem um certo nível de previsibilidade de velocidade que você está andando com o seu carro. O que é um fluxo truncado, um fluxo ruim? É aquele que você vai, daí você para, fica 5 minutos parado, daí você anda um pouquinho, daí para, aí você consegue andar a 50 por hora, aí para de novo, aí tem mais... Você percebe? Essas coisas truncadas, né? Inclusive, a gente fica muito mais irritado quando a gente dirige nesse ambiente, certo? Quando é um fluxo mais suave, por mais longa que seja a viagem, a gente tende a ficar menos irritado com aquela situação. Então, não importa o que você faça, se é trabalho de gestão de conhecimento, vai ter fluxo. Ok? E você não precisa abandonar ou modificar uma linha no que você faz hoje para analisar o teu fluxo. Okay? Gestão de fluxo tem muito a ver, obviamente, com o método Kanban, popularizou isso. Né? Muitas das ideias já eram conhecidas, mas ele popularizou isso dentro de um corpo de conhecimento. E se vocês já estudaram um pouquinho, vocês sabem que tem inúmeras brigas, né, entre o que é o melhor, Kanban ou Scrum, Scrum ou Kanban, não sei o que, lá. Assim, o meu único comentário a respeito disso é, quem faz isso é completamente desonesto intelectualmente. Ponto. Não faz o menor sentido, tá? Até porque você precisa de um processo rodando para gerar um fluxo. Então, quando você faz, se você usa Scrum, você tem um fluxo.
Se você usa Go Horse, você tem um fluxo. Se você usa o P+, você tem um fluxo. Se você usa alguma coisa que você inventou na tua cabeça, você tem um fluxo. Beleza? E a partir da análise desse fluxo, você começa a melhorar as tuas coisas. Eventualmente, talvez, você comece a perceber que não faça muito sentido você ter uma sprint de 15 dias. Sei lá, só estou chutando, tá? Que tem que ser maior, tem que ser menor, ou que você pode retirar. Mas você faz isso a partir de uma análise daquele teu fluxo. E não porque você tem que tirar, porque você tem que tirar. Isso não faz o menor sentido nenhum, tá? Então, tudo que vocês vão ver aqui é independente do modelo que você trabalha hoje. Dá para aplicar em qualquer contexto que você esteja atuando. O único pré-requisito é que você tenha um processo. Ok? Só que se você não tiver processo nenhum, você não faz nada. Porque tudo que você faz é através de um processo. Esse processo ele pode ser mais prescritivo, ele pode ser mais empírico, mais flexível, mais burocrático, mas é processo, gente. Você recebe uma entrada, você faz um conjunto de atividades e você gospe uma saída. Você faz uma entrega. Ok? Então, dá para aplicar tudo que a gente for ver aqui em qualquer ambiente que você esteja. Bom, agora, deixa eu fazer uma pergunta. O que mais gera atrasos no trânsito? Todo mundo aqui tem experiência com trânsito. O que mais gera atrasos no trânsito? Celular. Celular foi muito bom. Muito caro. A curiosidade de outros motoristas quando tem acidente. Eles param para... A falta de fluidez, volumetria, congestionamento, aumento no fluxo, Defeitos na pista. defeitos. E tudo isso se resume numa única palavra: fila. Quanto mais fila de carro tem, mais atraso você gera. Mais atraso, mais demora para você chegar na sua casa. Certo? O dia que você não tem fila nenhuma, você chega rapidinho. O dia que você tem muita fila, você tem um impacto. Então, vamos entender um pouquinho mais isso aqui. Ó. Filas, pessoal, elas fazem parte geral, assim, de tudo que a gente faz. Né? Check-in no hotel. Você vai lá, fica 35 minutos esperando a sua vez para ser atendido, e em 5 minutos você é atendido. Ficou 40 minutos lá, 35 da fila, e 5 minutos o cara te atendeu. Você foi embora. Puta, se não tivesse fila então, em 5 minutos estaria resolvida a tua vida. Banco. A gente vai menos no banco, graças a Deus. Mas eu fui muito em banco, onde eu ficava 60 minutos, às vezes mais do que isso, esperando para 10 minutos ser atendidos. Tá? Trânsito, né? Em 10 minutos, quando não tem fila, você chega, 45 minutos com fila. Então, as filas, elas fazem parte do nosso dia a dia e elas geram atrasos na entrega. A entrega, no caso de um hotel, é o teu check-in feito, a entrega através do banco é o saque que você queria fazer. A entrega no trânsito, o atraso na entrega no trânsito é você chegar mais rápido na sua casa. Percebe? Então, quanto mais fila, mais atraso. Se eu tivesse um mundo sem filas, ia ser tudo imediato. Comprei, recebi, pedi, comi. Ok? Isso gera um impacto econômico, obviamente, das coisas que a gente faz, tá? Um outro exemplo, bem rapidinho. Você vai lá no restaurante e ele está vazio. E aí você chega lá e você pede lá o famoso carbonara. Ok? Carbonara demora 5 minutos para o cara fazer. E aí você espera 10 minutos, em 15 minutos você está ali com o teu prato comendo. Ok? Mas por que isso? Porque o restaurante estava vazio, não tinha fila, só tinha o teu pedido. Então só foi o tempo desse pedido chegar na cozinha, o cara preparar e te trazer em 15 minutos estava o teu pratinho ali. Agora imagina que nesse mesmo restaurante, você vai um outro dia, você gostou tanto, você voltou no outro dia, só que no outro dia já tem um movimento médio no restaurante. E aí você pede o mesmo carbonara. Quanto tempo demora para fazer o carbonara? 5 minutos. Só que agora você espera 30 minutos. A tua sensação no restaurante é dizer, putz, mas o cara, por que está demorando tanto para fazer o carbonara? Não, o carbonara demora os mesmos 5 minutos. A questão é que agora você tem fila. O teu pedido aqui, o roxinho, ele ficou numa fila esperando para ser concluído. Primeiro quem chegou, né, os que chegaram primeiro e depois o seu.
Agora, se você vai nesse mesmo restaurante, finge que é o mesmo aqui, tá? Não é, mas finge que é o mesmo, tá lotado, 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 lotado. Agora, mesmo 5 minutos de espera do teu carbonara, para produzir efetivamente, só que agora você teve que aguardar 65 minutos. Por quê? Porque o restaurante estava lotado e tinha uma porrada de pedidos na sua frente. Esse tempo de espera é o tempo de fila, que é um tempo muitas vezes oculto no nosso trabalho, que a gente não consegue enxergar, mas ele está ali. A maior parte dos atrasos que a gente tem no dia a dia, em estimativas, por exemplo, não é que a pessoa falou que ia demorar 10 horas e demorou 20. Acontece também, certo? Mas o maior impacto não é esse. O maior impacto é que você não gerencia a tua fila, o teu tempo de fila. E aí você acha que a pessoa vai começar a trabalhar em 10 horas, ela vai entregar, mas antes disso tem toda uma fila de trabalho para ser feito, e ele vai ficar parado nessa fila, fica um pouco na minha fila, um pouco na fila do Everton, um pouco na fila da Silvana, um pouco na fila da Renata, até chegar lá. E aí aquilo que era um mês se transforma em 3 meses, não necessariamente aquilo que está sendo pedido. Por exemplo, eu tenho aqui, e por que eu estou explicando isso para vocês? Porque quando a gente analisa a métrica, a gente tem que fazer estas análises, a gente tem que procurar estas coisas dentro das métricas. Aonde estão as nossas filas? Aonde está o maior impacto? Qual é o maior ofensor de fila? Tá? Imagina que você tenha 3 equipes, a equipe verde, a roxa e a azul, e aí você chega, tem um trabalho novo a ser feito, e você pede estimativa para essas equipes. Aí a equipe verde diz o seguinte, olha, sei que você está querendo fazer, Kelvin, em 3 dias está pronto. A equipe roxa pede 5 dias de estimativa e a equipe azul pede 2 dias. Muito bem. Qual é o prazo de entrega então, pessoal? 10 dias, certo? Se você for muito precavido, você vai colocar uma manguinha aqui, certo? Uma gordurinha, uma manga, não sei como é que você chama aí, manga, gordura, um coeficiente de cagaço, alguma coisa você vai botar. Okay? Ninguém vai dar o tempo seco assim também, né? Só o cara que começou a trabalhar com gestão ontem, porque ele já vai botar um negocinho ali um pouquinho a mais. Então vamos falar que ele vai botar 50% a mais esse tempo, ele vai dar o prazo de 15 dias. Fechou? Só que, o que acontece? Esse prazo não é cumprido, mesmo sendo 15 dias. Aí você vai analisar o porquê. Você percebe que a equipe verde, ela tinha outras coisas a serem feitas aqui, e que essas outras coisas é um tempo de fila de 10 dias. Tinha muita coisa na frente para ela fazer. Muito trabalho iniciado e não finalizado. Você vai ver o tempo de fila lá da equipe roxa, eram 15 dias de fila. Então percebe que quando a equipe verde coloca alguma coisa para a equipe roxa fazer, está aqui, ó. Ele vai entrar no final da fila. Ah, Kelvin, mas é porque você não conhece aqui na minha empresa. Aqui na minha empresa a gente tem o famoso paraquedas. Entendeu? A gente dá o carteiraço de cima para baixo, para tudo e o cara começa a trabalhar aquele lá, tá vendo? Ah, isso aí não funcionou. Para que o paraquedas seja feito na hora, alguém vai sofrer mais ainda. Então algum item que já estava na fila vai ficar mais tempo ainda na fila, não tem milagre. Tá? Para que a ambulância consiga andar mais rápido na rodovia, para chegar mais rápido no hospital, o que ela faz com você? Te deixa mais lento. Ok? Então, perfeito. A mesma coisa lá, na fila de 2 dias lá da equipe azul, uma fila de 8 dias. Ou seja, se você vê, o tempo de fila é 33 dias, mais 10 dias de trabalho, 43. Se eu não tenho métricas para me mostrar esses tempos de fila, como é que eu gerencio estimativa? Qual é a probabilidade que eu tenho de fazer alguma coisa que dá certo? Você pode usar Story Point, Point Story, Use Case Point, Point da vida, Point do Go Horse, Point sei lá, de qualquer coisa, bicho. Não vai dar certo. Porque o problema não está neste tempo que as pessoas estão pedindo aqui, ó. Nesse tempo de 3 dias, de 5 dias, o problema está aqui, ó. Okay? E aí você precisa ter métricas para te mostrar isso. Para te ajudar na tomada dessas decisões. Pode falar, Ana. Mas então, o ideal não seria quando a pessoa desse a estimativa, ela ao invés de dizer, eu vou demorar 3 dias, ou seja, eu tenho uma fila de 10, e para fazer o seu trabalho eu preciso de 3. Então, eu
tenho 13 dias para te entregar. Isso, essa clareza, Ana, é o que a gente precisa trazer, que as pessoas, as equipes no dia a dia, elas não têm essa clareza. É difícil para elas fazerem essa gestão. Até porque estes itens que estão na fila, às vezes tem dependência, aí você tem que parar aquele item, ele fica mais tempo ali no trabalho, e aí pode ser que até o teu tempo de fila aumente ou não, dependendo das dependências. Então você tem que trazer essa clareza, tem que usar essas métricas para para fazer com que isso não seja uma... não é uma responsabilidade, mas não seja uma... Estou tentando procurar a melhor palavra aqui, mas que não seja uma... não caia no colo da pessoa, que não seja uma coisa da pessoa, seja uma coisa do teu sistema, que não dependa da pessoa entender isso, mas que o teu sistema de trabalho gere essas informações para você poder gerenciar. E aí você despersonifica isso. Dessa forma você se torna mais robusto, sabe? Não sei se é bem essa palavra, mas é mais pragmático. Tá? Fala, Eliseu. Eliseu, você está perfeito na tua colocação, tá? E por isso que a gente precisa compreender o comportamento passado do nosso sistema. Tudo isso que você falou é um comportamento do sistema de trabalho teu. Não é uma característica de uma pessoa, mas é o comportamento daquele ambiente. Você concorda que se você tem um gestor que sempre fura a fila e tem paraquedas, isso é um comportamento padrão? E que se todo mês ele faz isso, você consegue inclusive ter previsibilidade de que isso vai acontecer de novo? Sim. Então eu me preparo para isso. Eu não tento bloquear no primeiro momento, mas eu tento me preparar para acontecer isso. É igual bug. O pessoal fala assim, Kelvin, previsibilidade de erro de bug que o cliente manda para a gente, não, é imprevisível. É impossível gerenciar esse ambiente. Não tem como se precaver com isso. Aí pinta o bug e a gente tenta fazer as coisas do jeito que dá, entendeu? Completamente mentira. Se tem uma coisa que é totalmente previsível, é a ocorrência de erro em produção. Vamos fazer um teste? 3 meses atrás, houveram 33 bugs em produção. 2 meses atrás, teve 37. 1 mês atrás, teve 28. Quantos a gente vai ter nesse mês agora? 50? 120? Nenhum? Gente, vai ter algo em torno de 30. Se prepare para isso. Entendeu? A gente não está falando... feito é melhor que perfeito, só não precisa ser mal feito. Né? Então, eu uso as práticas para resolver 90% das situações e 10% eu vou atuar com exceção. Então, compreender esse comportamento do teu sistema de trabalho vai te ajudar a ter uma melhor perspectiva no futuro. Uma melhor compreensão do que vai acontecer. Faz sentido? Pode falar, Alan. E aí, só para completar, tá? Antes do Alan falar. As métricas de fluxo, elas te mostram esse comportamento. E aí você começa a ter mais ferramenta para fazer a tua gestão. Tá? Fala, Alan. Só um pouco de atenção, ele tem a diferença, né, a questão de previsibilidade, quando a gente está trabalhando numa melhoria ou uma sustentação, isso consegue ter certas previsibilidades mais. Projeto, as fases do projeto também vão fazer uma alteração aí na velocidade, que a gente consegue, muitas vezes, o projeto fica mais avançado, começa a criar dependências e tal, tem uns pontos de tensão. Tudo, assim, Alan, tudo dá para prever. Tudo dá para ver o comportamento. O que vai diferenciar é o tamanho da amostra que você vai precisar ter de dados. Vou fugir um pouquinho do escopo, mas escuta essa, tá? Estou trabalhando agora fazendo um trabalho, como eu comentei com vocês, de predição de falha de motor. 2 projetos, um de predição de falha, o outro de detecção de anomalia. Detecção de anomalia. A gente analisa um conjunto de dados dos últimos 6 meses. Então existe uma telemetria, existe um IoT nas embarcações. Eu estou falando de embarcações navais, tá? E que monitora muitos sinais, quase todos os sinais de um motor. Pressão, temperatura, óleo, RPM, força, uma porrada de coisa. Tá? Nível.
A gente pega esses últimos 6 meses e a gente roda algoritmos para identificar o comportamento padrão. Eu não sei se é certo ou errado aquele comportamento, mas eu consigo identificar o comportamento padrão dos últimos 6 meses daquele motor. E, com base nos últimos 6 meses, eu digo se o comportamento de hoje ele está dentro do comportamento dos últimos 6 meses ou não. Ok? E aí, se ele sai fora desse comportamento, eu tenho uma anomalia que eu aponto e falo para o cara, aqui você tem uma anomalia, dá uma olhada no que é, no que você tem ali para fazer. Ok? Já no detecção de falha é um pouco diferente. Eu quero ter um nível de confiabilidade se o motor vai falhar nos próximos 60 dias ou não. Ou qual é essa probabilidade de ele falhar nos próximos 60 dias. Porque são coisas que, quando ele falha, é um nível de complexidade de manutenção e de tempo de espera de peças muito grande. Então, a gente está trabalhando com 2 anos de dados. Porque o nível de variabilidade é muito grande, varia muito. Então, eu preciso ter maior tempo de dados para pegar estas variações. Ok? Então, se você está num ambiente que varia muito, tem muita variação, você vai precisar ter um tempo maior de dados para você ter uma melhor análise. Se você tem um ambiente que é mais estável, você pode ter dados, um conjunto menor de dados, e ele vai te gerar o mesmo resultado. Tá? Okay? Não é bala de prata isso, existem ambientes, quando são ambientes projetizados, que você muda o tempo inteiro de equipe, você muda o tempo inteiro de projeto, você muda um monte de... Realmente se torna um pouco mais complexo de você conseguir fazer essas projeções. Mas há outros caminhos aí. A gente não vai ter tempo para entrar nisso, mas tem outros caminhos que você pode seguir também, tá? Muito bem. Só para exemplificar rapidinho essa questão de filas, pessoal, filas, tá? A fila, ela pode ser ocasionada por diversos motivos. Por diversos motivos. Um dos motivos é o tamanho do lote. Aqui, rapidamente, pensa que você tem 5 etapas, cada etapa demora 1 minuto. E você tem, num primeiro momento, um lote de 10 peças, que precisa ser todo processado em cada etapa para depois ir para outra. Ok? Como se fosse uma cascata mesmo. Então, vê aí, ó. Estou processando, né? Deixa eu mudar para a minha câmerazinha aqui. Estou processando os itens, depois de 5 minutos processei 5 peças, aí passou 10 minutos, processei todas as 10 peças. Agora elas estão prontas para ir para a etapa 2. A mesma coisa na etapa 2. Vou processando etapa por etapa, beleza? Depois de 20 minutos está pronto para a etapa 3. Mesma coisa, vai processar, cada peça demora 1 minuto em cada uma etapa, vou ter que processar as 10 peças. Quando elas estão prontas, elas vão para a etapa 4. A mesma coisa etapa 5. E aqui acontece a mágica. Aos 41 minutos, surge a primeira peça completamente produzida. Passou pelas 5 etapas. Automaticamente, depois, você vai processar as outras e você vai ter todas as 10 peças finalizadas em 50 minutos. Olha o efeito da fila. O efeito da redução de fila. Vamos supor, agora, nesse ambiente aqui, que é totalmente hipotético, que não haja nenhum tipo de fila, porque você diminui o tamanho do lote para uma peça. Então você vai ter aqui, ó, lá na etapa 1, foi uma peça para ser produzida. Depois de 1 minuto, essa peça já foi para a etapa 2 e outra foi puxada para a etapa 1. Depois de 1 minuto, aquela peça que estava na etapa 2 foi para a etapa 3, puxei uma nova peça e assim por diante. E olha o que vai acontecer aqui com a mágica. Em 5 minutos, ao fim de 5 minutos, você tem a primeira peça pronta. Ok? Se eu continuar aqui movimentando, em 14 minutos, eu tenho as peças totalmente prontas. Qual é a diferença? Por que um demorou 50 minutos e outro 14 minutos? Simplesmente tempo de fila. Então, meus amiguinhos, se vocês gerenciarem o fluxo, a movimentação dos itens, vocês vão conseguir otimizar melhor. É igual o trânsito. O que se faz quando tem um cruzamento, por exemplo, e que sempre tem trânsito naquele cruzamento? Ou que começa a gerar muito acidente? Você vai lá e altera o processo. Nesse caso aqui, altera sei lá, você vai colocar um farol, você vai colocar um viaduto, vai colocar uma ponte. Ok?
Então você vai melhorar as coisas. Então você faz essa gestão dessa movimentação. Mais um exemplozinho aqui pra gente. O que tem mais fluxo? O que tem mais suavidade? Isso aqui é o tempo de chegada ao trabalho. Tá? Sai de casa e vai para o trabalho. Então são 15 dias sendo monitorado. Essa daqui é a pessoa A, essa daqui é a pessoa B. Okay? O que tem mais suavidade aqui nesse trabalho, pessoal? Esses pontos aí azuis que vocês estão vendo é o tempo que a pessoa demorou para chegar em casa, para chegar no trabalho. Saiu de casa e chegou no trabalho. Por exemplo, no dia 1, ela demorou 15 minutos. No dia 2, ela demorou 23 minutos. No dia 3, ela demorou 18 e assim por diante, tá? Se você observar os dois gráficos, o que tem mais suavidade? O que tem mais flow? Certo? Os pontinhos estão mais juntos. Variabilidade. Tem uma variabilidade menor, os pontinhos estão mais juntos, né? Esse aqui, se a gente olhar, tá meio assim, né? Sei lá. Se a gente olhar esse aqui, tá assim. Você percebe que varia? Mas a variação ela é bem diferente um do outro, né? Okay? Agora, a grande pergunta é, por que essa variação acontece, além do tamanho do lote que eu comentei? Né? Tem várias situações, ó, e que você precisa gerenciar, que causam essa variabilidade, todos esses problemas que a gente está falando. Problema de qualidade. Se eu estiver falando trânsito, buraco causa, certo? As pessoas reduzem a velocidade. Ao reduzir a velocidade, vai reduzindo, daqui a pouco forma uma fila. Políticas, que eu chamei aqui de burocráticas. De repente lá num farol no trânsito é um farol em algum lugar errado, uma política pública equivocada. Né? Uma política de aprovação do trabalho que você tem no dia a dia que não precisaria existir. Sobrecarga de trabalho. Exemplo, muito carro na rodovia. Okay? Pessoal, sempre que há uma sobrecarga, há fila. Okay? Você não consegue processar na velocidade. A sobrecarga gera fila. Quanto mais fila, mais variabilidade. Quanto mais variabilidade, mais difícil tem de você prever qualquer coisa que seja. De você ter um trabalho mais confiável. A tua confiabilidade diminui. Mas não é só a sobrecarga da demanda. Às vezes é uma questão de variabilidade de demanda, horários de pico. Puta, no final do mês... Trabalhei muito com sistemas contábeis. No final do mês, para quem trabalhava no suporte, era um Deus nos acuda com os fechamentos contábeis. Puta, chovia de chamado naquele momento. Então a gente tinha que lidar com isso, com essa variabilidade. Variabilidade do tamanho. As nossas demandas variam de tamanho. Cada tamanho, né, alguma coisa menorzinha, uma coisa maior. Variabilidade do esforço. Então tem carros mais rápidos, carros mais lentos. Tem itens que você produz mais rápido, tem itens que você produz mais devagar. Se a gente estiver falando de gestão de conhecimento, às vezes você gasta 2 horas para analisar, 5 para desenvolver e 40 para testar. Às vezes é o contrário. Às vezes você gasta 50 para analisar, 1 para corrigir e 2 para testar. Você já passaram por isso? Então, está o tempo inteiro, essa variabilidade está ali. Né? Bloqueios e dependências. Por exemplo, eu tenho uma obra na pista, um acidente na pista. Isso tudo faz com que os carros vão um pouquinho mais lento. Essa lentidão vai ocasionando cada vez mais filas. Então, quando a gente está olhando as métricas de fluxo, e vocês vão aprender a fazer essas análises amanhã, no fundo a gente está querendo entender aonde tem fila e depois da onde tem fila, o porquê que essa fila está sendo gerada. E aí eu consigo melhorar. Se eu tenho muita fila porque a minha pista está muito ruim, tem muito buraco na pista, aquilo que eu estou fazendo é um queijo suíço. Quem trabalha com desenvolvimento de software, eu acho que é a maioria aí, principalmente com o sistema legado, qual é a parte do sistema de vocês, ou desse caso, né? Qual é a parte desse sistema legado que os desenvolvedores não querem mexer nem que a vaca tussa? Que arrepia, quando fala, tem que mexer lá, dá aquela dor no coração. O cara não quer fazer aquilo, mas nem... Ele começa a inventar, ele tem caganeira, dor de barriga, dá febre, a câmera cai, a internet fica lenta, mas ele não quer mexer naquele código macarrônico que ele tem, certo? Porque ele sabe que é dor de cabeça. Isso é um queijo suíço, um problema que, né, você faz cosquinha na palma do pé e o cara sente embaixo do sovaco.
A coisa está tão emaranhada que você não sabe nem onde que você está pegando o negócio ali. Então eu quero identificar esses problemas, eu quero entender onde eles estão para poder atuar. E por que isso tudo? Por que eu quero identificar isso? Por que eu preciso fazer essas análises? Porque existem dois tipos de eficiência. A eficiência de fluxo e a eficiência de recurso. Deixa eu tentar simplificar ao máximo isso aqui. Eficiência de recurso, 99% da gestão só conhece esse tipo de eficiência. O que acontece quando eu tenho alguém que não tem o que fazer na tua empresa, ou que está com uma demanda baixa, que tem um tempo disponível? Se o diretor ou o gerente descobre, ele começa a ser que nem a tremer, igual o cara que gosta de tomar uns goró, certo? Dá tremedeira. Tremedeira. Aí você vai dando trabalho para essa pessoa, ele vai ficando mais calmo. Ufa, a Érica está com mais trabalho? Tá, dá mais um pouco para ela. Dá mais um pouco também. Agora eu senti. Por quê? Porque na cabeça dele eu estou pagando o salário da Érica, eu quero que ela trabalhe 100% do tempo dela. Eu quero que ela trabalhe 120%. Quanto mais ela trabalhar, melhor para mim. Isso é a eficiência de recurso. 99% das empresas são baseadas em eficiência de recurso. Mas existe uma outra eficiência que elas não se dão conta, que é a eficiência de fluxo. O que é a eficiência de fluxo? É o olhar de ponta a ponta como aquele item se movimenta dentro do meu processo de trabalho. Quando você está indo para casa, você foi em qualquer lugar e você está voltando e está indo para casa, não importa para você, na verdade, se em um trecho dessa viagem que você fez, você conseguiu andar a 150 km por hora. Não vai te dar nada se daqui a 5 minutos você ficar preso num congestionamento e você conseguir andar a 3 km por hora. Você percebe? A otimização de recurso é isso que ela faz. Às vezes você tem pessoas que produzem muito, só que o teu cliente não recebe o produto só pela produção daquela pessoa. É uma cadeia de produção. Ok? Então não adianta eu produzir 20 coisas, se quando eu passo para a Karina só consegue produzir 10. E aí a Renata depois só consegue produzir 5. Ok? Qual que é a taxa de vazão disso? Quanto é a entrega? 5. Aqui tem uma teoria das restrições por detrás disso. Aquilo que você vai entregar sempre vai ser a capacidade do menor ou do gargalo mais restritivo que você tiver. Então eu tenho que buscar no primeiro momento, analisar para a minha eficiência de fluxo, para depois eu buscar a minha eficiência de recurso. Vocês já tiveram uma briga de dizer assim, quem trabalha com desenvolvimento de software, de novo o exemplo, tá? Mas pode pegar qualquer dois tipos de atividades que a lógica vai ser a mesma. Vocês já reclamaram, por exemplo, que falta testador aí na empresa? Falta pessoa para testar, QA? Alguém tem esse problema? Dizer assim, puta, falta testador aqui, falta QA. Eu tenho. Crônico, certo? Aí a pergunta que eu faço, você tem pouco testador ou você tem muito desenvolvedor? Muito desenvolvedor. Porque às vezes o problema, pessoal, não é que falta dinheiro. É dinheiro empregado no lugar errado. E aí você não percebe isso, né, Charles? E aí você chega lá para o teu diretor e dizer, não, nós temos que contratar mais 2 QAs. O que o diretor fala? Nem aquele palavra que eu não posso falar agora. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho caixa, vai aumentar o headcount. Ok? E aí se vira com o que tem. O se vira com o que tem, muitas vezes, não é uma questão de você aumentar o custo. É você perceber que você tem muito desenvolvedor. O que você faz, então? Adianta você ter muito desenvolvedor? Só um pouquinho. Siri, desliga. A Siri me atrapalhando aqui. Então, muitas vezes é só questão de realocação de grana, percebe? É você jogar a grana num lugar diferente. Eu não estou dizendo para você chegar lá e demitir o desenvolvedor, mas a hora que um desenvolvedor pedir a conta, o que você faz? Eu não vou contratar um novo desenvolvedor, agora eu contrato um QA. Gastei a mesma coisa. O que vai acontecer? A hora que eu aumento a taxa de vazão do QA,
eu faço eles produzirem mais, o que acontece? Eu entrego automaticamente mais. Por quê? O ponto crônico não era no desenvolvimento, era no teste. E isso você pode olhar qualquer 2 pontos de um processo que é, né, de um fluxo, de uma área de processo. Faz sentido? É igual muitas cidades introduzem linha exclusiva para ônibus. Okay? Aí ela faz 2 km de linha exclusiva para ônibus e o resto não tem. Ou seja, o que vai determinar o tempo que você vai chegar em casa? Não é aquele trecho de 2 km, é o trecho total. Então, isso é eficiência de fluxo, pessoal. Aí, o que você faz? Primeiro você precisa analisar a eficiência do teu fluxo como um todo, para depois você ir para a eficiência de recursos. O que acontece nessa situação que você está vivenciando e que muitos estavam vivenciando, que é de ter pouco que há. Acontece comigo e tudo mais. Gente, tem muito trabalho que está sendo feito pelo desenvolvedor que é desperdício puro, que não precisaria estar sendo desenvolvido, pelo menos não naquele momento. Que só vai aumentar a fila do teste. Quando aumenta a fila, eu crio mais variabilidade. Mais variabilidade, menos previsibilidade. Mais bagunça, mais ambiente caótico. Faz sentido? E aí eu tenho pessoas que estão com pouco trabalho para fazer e tem pessoas que estão altamente sobrecarregadas. Então eu tenho que buscar esse equilíbrio. Isso é trazer a eficiência de recurso. A eficiência de recurso existe, eu tenho que olhar? Claro que eu tenho que olhar. Eu não quero pagar o salário da Silvana e a Silvana trabalhar 70% do tempo dela. Mas eu também não quero pagar o salário para a Vanessa e fazer a Vanessa trabalhar 150%. Faz sentido? Então, ao analisar o meu fluxo, eu consigo identificar onde eu preciso melhorar a minha eficiência de recurso. E aqui eu não estou comparando pessoa com recurso, tá? Estou usando o termo, acho que vocês entenderam, né? Estou usando o termo de uma forma genérica para não ter que ficar falando todo esse negócio. E aí sim você busca uma otimização. Então há uma precedência aqui. A eficiência de fluxo ela é uma habilitadora para a eficiência de recurso. Se você quer ter as pessoas trabalhando no seu potencial, sem sobrecarregar, mas também sem deixá-las ociosas, primeiro você precisa olhar para cá. Ó. Você nunca vai conseguir ter esse equilíbrio que as pessoas tanto querem se você não buscar uma eficiência de fluxo primeiro. Eficiência de fluxo é habilitadora para a eficiência de recursos. Tá? E aí, antes de passar a palavra para a Beatriz, ó, aqui entra muito bem as métricas de fluxo. Métricas de fluxo são utilizadas então para analisar e melhorar o processo de trabalho, o teu fluxo de trabalho. Elas ajudam a entender como o trabalho flui através do teu sistema de produção, possibilitando identificar gargalos, ineficiências e oportunidades de melhoria. Tudo isso que eu exemplifiquei aqui para vocês, a eficiência de fluxo, ou as métricas de fluxo, elas dão boa para a gente ter essa clareza, trazer à tona essa clareza, tá? Pessoal, esse papo todo aqui de fluxo, tá? Só para exemplificar onde vocês podem buscar mais sobre isso, tá? Eu tenho um treinamento que é o Kanban Flow Professional, um treinamento gravado. Tem mais de 14 horas em vídeo de alta qualidade, esse formato que vocês estão vendo aqui na tela, onde a gente passa por todos esses módulos aqui, tá? Desde compreendendo o sistema de trabalho, método Kanban, teoria de fila, visualizando o trabalho, capacidade produtiva, limitando o trabalho, gerenciando o fluxo, loops de feedback, evoluir experimentalmente, um pouquinho até de métricas tem aqui dentro dessa formação, tá? Se vocês depois estiverem interessados, é só apontar o QR Code, eu acho que vai para a página do curso. É um curso de menos de 300 reais, 12 vezes de 30 pila. Se vocês, quem quiser, não vai impedir nada a gente continuar aqui, nem você o seu estudo de métricas, mas compreender a gestão de fluxo mais profundo, e não é um treinamento só de Kanban, mas é um treinamento de gestão de fluxo com Kanban, vai te ajudar muito mais nas métricas, tá? Muitos de vocês eu sei que já adquiriram, mas fica aqui o convite, se você quiser conhecer, é só apontar o QR Code, tá? E como vocês estão aqui no treinamento também, ó, o Flávio está dizendo já recomenda aí, boa, o Flávio já foi um dos primeiros que entrou. Eu vou entregar para vocês também um curso de Lean IT Foundation, tá? Eu vou saber pela data de compra. Esse Lean IT Foundation hoje é um curso que eu comercializo a R$ 179,
Então, faz a conta aí, você está vendo que você vai pagar uns 150 por cada um dos treinamentos, tá? Então, quem quiser, depois também que pode mandar mensagem, eu mando o link, fica aí a oferta. Rapidinho, os últimos 5 minutinhos aqui para a gente terminar para cima, porque os outros tópicos são um pouquinho menores e a gente não fica muito atrasado. Tinha planejado a gente entregar todos, mas não tem problema. Amanhã a gente dá um jeito de fazer a coisa acontecer. Tudo isso que eu falei para vocês começa com a ideia, as próprias métricas de fluxo, tá? A origem delas vai nascer a partir do momento que você começar a visualizar o teu trabalho. Porque o trabalho de conhecimento está aqui, né? Na nossa mente. Eu olho a carinha de vocês e, cara, não faço a menor noção do que vocês estão pensando. Não? Imagino que vocês estejam aqui compreendendo, quero crer nisso, beleza? Mas talvez vocês estejam pensando em qualquer outra coisa. O Everton aí passando, coçando a mão na barba, assim, talvez ele está pensando, putz, o Brasil perdeu, nem sei se perdeu ou não, mas, putz, será que o Brasil perdeu? 3-3? Putz, o Brasil empatou, podia ter ganho se não tivesse, não sei, né? Então a gente tem que colocar o trabalho, visualizar esse trabalho. As ferramentas mais comuns, quadro Kanban, cards, avatares, sinalizadores, swim lanes, né, espaços físicos, são todas ferramentas para você fazer a gestão do teu trabalho. Então, se você quer começar a trabalhar com métricas de fluxo, o mínimo de visualização você vai ter que ter, tá? No mínimo você vai ter que ter, beleza? O Leandro fez uma pergunta que eu respondo mais no final, onde que eu putz, tá errado, é verdade, obrigado, Leandro, eu já comento com você aqui a questão que você perguntou aí, tá? Então, todas têm todas essas ferramentas aqui servem para você tornar o teu trabalho visual. Mais comum, então, o quadro Kanban, onde você vai colocar cada coluna é um status do teu fluxo, é um caminho, é uma etapa quase que você está fazendo para produzir o trabalho. Os post-its ali, os famosos post-its, são uma entrega, uma pequena entrega de valor, né? Então é a representação do teu fluxo de trabalho para a entrega daquilo que faz o teu time, daquilo que faz o teu serviço. Normalmente a gente lê o sentido do fluxo da esquerda para a direita. As colunas representam o status, né, do item de trabalho, então eu vejo quantos itens estão em testes, quantos itens estão em análise, quantos itens estão em homologação e assim por diante, né? Agora, isso aqui que é interessante, ó. Isso aqui que eu queria chegar para terminar hoje com vocês. Pessoal, quase todos devem ter algum quadro, seja no Gira, no TFS, no Trello, no papel de parede, alguma coisa, certo? Pode ser até um to-do, doing, done, não importa. Mas hoje em dia é muito raro alguém não ter isso, alguém não ter iniciado. Beleza. Existem 3 momentos que eu preciso analisar e sempre vai existir esses 3 momentos independente do quadro que você tiver. Primeira coisa, eu tenho um momento aqui de entrada, um momento de execução, um momento de saída. Ou seja, eu tenho um momento de entrada, esse momento de azul é a forma como os itens chegam para mim. Okay? Eles chegam de algum lugar, pode chegar do PO, pode chegar do cliente, pode chegar de um comitê, pode chegar de algum lugar. Eles chegam e eles vão por uma fila, não vão? Então você tem um olhar, uma parte do teu trabalho é uma parte da entrada. Depois, quando você diz assim, eu vou fazer isso aqui, eu me comprometo a fazer isso aqui, eu vou fazer dessa forma, eu começo um trabalho em progresso efetivamente, a execução desse trabalho. É um segundo momento, tudo que acontece para você produzir. E existe um momento também de saída. Tá? Que a gente poderia chamar assim, ó, isso aqui é o meu futuro. Isso aqui é o meu presente. E isso aqui é o meu passado. Ok? Quando eu estou analisando, se eu começo a analisar o trabalho para essas 3 perspectivas, entrada, progresso, saída, ou futuro, presente e passado, vocês concordam comigo que para cada uma desses momentos eu tenho que fazer análises diferentes? Eu tenho que procurar coisas diferentes? Por exemplo, quando eu analiso o meu passado, eu descubro como eu fiz a minha execução. Isso vai me dar insights para, de repente, melhorar a minha entrada.
Quando eu compreendo a maneira como os itens entram no meu trabalho, eu consigo me preparar melhor para a execução. Lembra do negócio dos bugs? Tinha 35 bugs, depois foi 38, daí foi 28, quanto que vai ser esse mês? Se eu começo a compreender como as coisas chegam, eu consigo preparar melhor a minha execução. Se eu começo a compreender melhor como a execução é feita, eu consigo ter mais previsibilidade do que eu vou gerar de resultados e do que eu posso me comprometer. Faz sentido isso para vocês aqui? Ou seja, pessoal, em cada um desses momentos, ó, lá na saída, eu tenho que responder essa pergunta aqui, ó. Qual que é a capacidade de entrega que eu tenho? Isso tem que estar muito claro. Qual é a capacidade? São 4 coisas que você precisa responder do teu fluxo de trabalho. Qual é a capacidade de entrega que eu tenho? Eu preciso analisar isso no detalhe. Na entrada, qual é a taxa de chegada da demanda? O que chega? Quanto chega? Tem pico? Tem tamanhos diferentes? Quem que é o cliente que mais pede, se for cliente? Qual é a área do meu produto que mais tem pedido? Que tipo de pedido é esse? Você percebe? Eu tenho que fazer uma análise detalhada da minha taxa de chegada. Porque compreender a chegada vai me ajudar a projetar melhor a minha execução. E a palavra-chave já vai. Daqui a pouquinho eu já vou falar a palavra-chave, tá? E ali na execução, pessoal, quanto tempo demora? Eu preciso entender qual é o tempo que eu demoro para produzir alguma coisa e aonde demora. Se você responder essas 4 perguntas do teu fluxo de trabalho, você tem uma gestão completa dele. Faz sentido? As métricas de fluxo, então, pessoal, estão associadas a cada um desses momentos aqui. E elas vão te ajudar a responder isso. Qual que é a tua capacidade de entrega? Qual que é a tua taxa de chegada? Quanto tempo demora? E aonde que demora? É só essas 4 perguntas. Então, se você quer saber qual é a tua capacidade de entrega, você vai fazer determinadas análises. Se você quer saber qual que é a tua taxa de chegada, você vai fazer determinadas análises. E, obviamente, depois você pode começar a cruzar isso, fazer as análises cruzadas. Mas é tão simples quanto isso. Todas as métricas de fluxo que você for estudar, elas vão se encaixar em uma dessas 4 perguntas aqui. Tá? Por que eu gosto de trazer essa visão? Para trazer uma simplicidade, para começar a dar um caminho para vocês. Porque a gente vê lead time, WIP aging, chart, throughput, CFD, certo? Vocês devem, possivelmente, muitos de vocês já ouviram falar nisso. Quando a gente só vê essas métricas soltas, a gente, meu Deus, como é que eu uso? Como é que você usa? Começa a encaixar elas aqui. Qual métrica te ajuda a responder cada uma dessas perguntas aqui? E aí você começa a analisar, a trazer uma clareza maior dessas análises, tá? Amanhã, pessoal, a gente vou entender, vou mostrar para vocês um pouquinho melhor esses pontos aqui de medição. Eu vou colocar aqui a palavra-chave, vou escrever ela aqui para vocês. Isso é bem fácil. Então, só voltando aqui um pouquinho, tá? Amanhã eu vou mostrar para vocês começar a encaixar essas métricas de fluxo dentro de cada um desses ambientes aqui. Só navegando rapidinho, os principais pontos de medição que tem a ver com esses 3 momentos que eu mostrei para vocês. Aí vou falar um pouquinho do método de gestão com métricas e o processo de geração de análise dessas métricas e a gente cai para as análises, tá? É um conteúdo que é um pouquinho mais, é menos denso, um pouquinho mais rápido para a gente fazer, já tendo essa base toda que a gente foi construindo nessa aula de hoje. Pessoal, dúvidas, perguntas? Amanhã a gente termina essa parte um pouquinho mais processual e aí entra em algumas dessas métricas para a gente fazer algumas análises juntas e aí a gente traz um pouquinho também do próprio ChatGPT junto nessas análises. Tá bom? Então, amanhã a gente vai começar a colocar na prática tudo isso que a gente viu e que faz sentido, né? Eu tinha um diretor há muitos anos atrás que ele dizia assim, olha, primeiro precisa funcionar no papel, porque se não funcionar no papel,
na prática também não vai funcionar, né? Então, se está aparecendo que está funcionando no papel, agora a gente vai ter que ir lá na prática para mostrar e vai ser o trabalho de amanhã. Beleza? Beijo no coração de vocês, abraço, obrigado pela participação. A gente se vê amanhã, 7h30. Não vão me abandonar, inimigos do fim. Fechado? Até amanhã.